2026, um ano regido por Marte, pelo deus da guerra, né? Um ano do cavalo de fogo, que trabalha essa energia de impulso e entusiasmo. Um ano número 10 na numerologia, né? Que fala da sensação de utilizar nossa experiência para criar impulsos a partir daqui, né? 10 também no tarô é a roda da fortuna, um ano de oportunidades de colocar as coisas em movimentos. Makult na Cabala, um ano de criação e de realização, né? Um ano para a gente entrar em contato com a nossa capacidade de ser guerreiros e lutar por aquilo que você quer. Oi, eu sou o Sandesh, né? E estou te convidando para essa palestra do ano de Marte, do ano de 2026, para a gente compreender como é que vai ser esse ano do ponto de vista de vários instrumentos. Como você espera ser tratado quando você está com raiva? Qual é a sua habilidade de lidar com o seu conflito, de lidar com o conflito dos outros? Como você usa conflito, força, coragem, ação, guerreiro, raiva para criar realidades, né? Você tem habilidade emocional para lidar com essa força vermelha, com esse cavalo de fogo, para colocar as coisas em movimento esse ano? 2026, um ano regido por Marte, esse deus da guerra, em várias culturas diferentes ao longo da história da humanidade, ele recebeu muitos nomes. Essa energia guerreira aparece sempre em todas as mitologias, né? Entre os anjos, sempre tem anjos também guerreiros que portam espadas, como o arcanjo Miguel, mas, por exemplo, na mitologia africana ele é Ogum. E como Ogum, ele fala muito da energia de progresso. 2026 é um ano bom para fazer progresso, para poder domar os metais. O Ogum, ele domava os metais e com os metais ele criava realidades e criava as armas, as ferramentas que não existiam antes. Então a grande pergunta é sobre 2026, se você vai construir as suas armas, as suas ferramentas para usar essa energia guerreira para progredir, para evoluir, para ir para frente, né? Na mitologia viking, por exemplo, ele chama Tyr. Tyr é um guerreiro com compromisso. Ele se comprometeu, ele disse, né, faz o que eu estou falando, que eu dou minha palavra, eu dou minha honra, eu boto minha mão na boca do lobo, né? E aí eu garanto que o que eu estou falando é verdade. E por princípios e por reconhecer que é a verdade, né? Por cumprir os combinados, essa energia guerreira que faz combinados, né? Qual o combinado que você tem com você? Quais são os seus princípios? Pelo que você luta, né? Na mitologia egípcia, por exemplo, a gente tem a deusa Sekhmet, em que ela teve que aprender a lidar com as raivas dela, para não enlouquecer com as raivas. É um ano guerreiro, é um ano de guerras, um ano de força, e a gente vai ter as raivas e vai ter os conflitos. O quanto você sabe domar isso, o quanto você sabe lidar com isso, o quanto você sabe, né, administrar essa energia para fazer uma energia de impulso e movimento, sem haver uma destruição daquilo que é significativo ou importante para você. Montu é uma outra divindade egípcia que é uma energia guerreira, que fala muito de coragem. É um ano para conseguir ter coragem, um ano para conseguir ter forças, para poder ousar, arriscar, tentar, né, alcançar resultados que não tinham sido possíveis até o momento, né? Guan Yu, na China, fala de retidão, fala dessa coisa de fazer o que é correto, alinhado, né? Não querer uma coisa e lá faz outra, mas ser reto, alinhado, correto, né? Leal, fiel, né? Com aquilo que é significativo e importante, né? Suas atitudes estão em alinhamento com seus objetivos, ou você, né, quer ficar saudável e não come direito, né? Quer aprender bastante e não estuda, né? Então a gente é importante estar com essa energia reto, né? Xiyo, na China, ele fala de rebeldia, né? A gente não pode ficar fazendo só, né, o que os outros dizem que é certo, fechado nos conceitos, quando a evolução e o crescimento está acontecendo. Então é importante que a gente também, né, tenha essa energia de rebeldia, essa energia de dispor-se a fazer diferente, a quebrar os padrões, né? Kartikeya, né, fala muito de juventude, é um deus hindu, filho de Shiva e Parvati, que fala dessa energia jovial. 2026 é jovial, 2026 tem uma energia, né, de juventude, não importa a idade que você tenha, mas esse impulso para lutar por aquilo que você quer, né? Agora, o nome de um deus asteca, os nomes dos deuses astecas são desafiantes. Huitzilopochtli, né? E ele basicamente fala de austeridade, fala de disciplina, fala de sustentar uma perseverança, uma persistência para poder alcançar o objetivo, né? Bulukshatan, né? O Deus que fala do que eu vou ter que sacrificar, né? Azteca, do que eu vou ter que sacrificar para conseguir aquilo que eu quero, né? Não dá para ter tudo, então o que eu sacrifico abençoa o que fica. Como é que eu vou conseguir aquilo que eu quero e aquilo que eu vou ter que sacrificar para alcançar meus objetivos? Sumé, Tupi-Guarani, para defender os territórios. Olha, meu espaço, minha intimidade, o que é significativo para mim, minhas opiniões, defender seu território, né? Basicamente, 2026 ele vai oscilar entre essas energias: coragem ou violência, impulso ou destruição,
conflito ou ação, né? Marte, né, essa versão romana, grega, né? Marte, Ares, né, o deus da guerra, no céu, o planeta Marte tem duas luas, Deimos e Phobos, né? Deimos tem a ver com essa energia de destruição e Phobos tem a ver com o medo, né? O Deimos tem a ver com essa força interna, né? O contato com a sua própria força, né? E Phobos, fobia, né? O medo. Então, assim, medo e destruição sempre estão orbitando um pouco a energia de guerra. Então, claro que tem um medo, claro que tem uma destruição, mas utilizar isso, vencer isso, utilizar isso como ferramentas, né? Para progredir, evoluir, desenvolver, colocar em ação, ter coragem, isso tudo tem uma bênção durante esse ano de 2026. E se em outros anos, né? E é sempre muito bonito a gente falar do amor e falar com essa energia do coração, né? Em 2026 a gente tem que falar sobre a linguagem do conflito, né? Um ano de guerra, um ano de luta, a gente tem que falar sobre qual é a linguagem do seu conflito, qual é a sua forma de linguagem de conflito, como é que você lida com o conflito, qual é a sua maneira de lutar por aquilo que você quer. Existem 7 planetas visíveis na astrologia e a gente fala de 7 linguagens de conflito, né? Baseado no trabalho da Cristina Del Pozo sobre a linguagem do conflito, né? Ela é psicoterapeuta e tem um trabalho maravilhoso, né? E ela fala lindamente sobre a linguagem do conflito. Como você gostaria, né, de ser cuidado, de ser tratado quando você está com raiva? Né? Como é que você espera que os outros te tratem que você está com raiva? Algumas pessoas vão dizer assim, não, quando eu estou com raiva eu preciso de espaço, não fala comigo, se afasta, né? Outros vão dizer, quando eu estou com raiva eu não quero ser ignorado, não vira as costas para mim, vem aqui, né? Assim, não ignora o que eu estou falando, né? E para algumas pessoas e para outras pessoas, essa diferença de como eu quero ser tratado quando eu estou com raiva faz toda a diferença. Alguém pode achar que está fazendo bem e na verdade está piorando a situação, né? Dentro das relações é muito importante a gente saber. Então você já fez essa pergunta, já se perguntou, já contou para alguém, já deu essa resposta para alguém, como você espera ser tratado quando você está com raiva, né? Outro assunto também que ela traz como pergunta bem interessante é, se você quiser amar melhor, né, você tem que aprender a brigar melhor, né? Os relacionamentos não terminam às vezes por falta de amor, mas por uma profunda inabilidade de lidar com as emoções difíceis quando elas surgem dentro das relações, né? A pergunta é, você sabe brigar bem sem destruir aquilo que é significativo e importante para você? Sua habilidade emocional para lidar com conflito é mais importante que a sua habilidade emocional para lidar com amor, né? Quando a gente está amando, apaixonado, claro que isso é importante, né? Saber demonstrar amor, saber entender o amor da outra pessoa é importante, mas esse ano de Marte, a gente precisa aprender a lidar com conflito, a habilidade emocional para lidar com conflitos, sem destruir tudo que ama, sem acabar com o que é importante, né? Isso é de valor, isso precisa ser olhado, isso precisa ser sustentado, isso precisa ser nutrido, ganhar tempo, atenção, dedicação, né? Para poder construir habilidades para lidar com as emoções e com os sentimentos. E principalmente em situações de conflito e situações de confronto, né? Você sabe brigar melhor, brigar bem, né? A habilidade de brigar sem destruir ou acabar com as coisas que são importantes ou significativas para você, mas lutando para poder ocupar o seu espaço na vida, nas relações profissionais, amorosas, familiares, da qual você faz parte, né? Se você quiser amar melhor, você precisa aprender a brigar melhor. Na astrologia, a gente tem 7 planetas visíveis, então cada um deles vai falar de uma forma diferente, né, pra gente poder estar lidando com o amor, né? E ter essa imagem dos 7 também aparece em várias outras culturas, né? Então você imagina como 7 chakras, 7 cores do arco-íris, né? Com essas 7 notas musicais, né? Então a energia da raiva, como ela aparece, será que o teu arquétipo da raiva é o pai ou a mãe? Ou será que o arquétipo da sua raiva é o guerreiro ou a guerreira? Ou será que o arquétipo da sua raiva é aquele que ama? O arquétipo da raiva tem a ver com a energia do rei ou da rainha, o arquétipo da sua raiva para você tem a ver com a energia do sacerdócio, ou o arquétipo da raiva para você tem a ver com a energia do professor, do negociador, ou o arquétipo da raiva para você tem a ver com um jeito antigo, ancião e velho, né? Cada uma dessas formas é uma maneira diferente de se expressar durante conflitos, né? A energia da mãe, por exemplo, que na astrologia está representada pela lua, da mãe ou do pai, né? Vai falar muito sobre essa pessoa que na hora do conflito ela guarda e lá pelas tantas ela explode, né? A energia do arquétipo da raiva do guerreiro mesmo, ele vai confrontar, vai conflituar e vai desqualificar outra pessoa. A energia, por exemplo, daquele que ama, sempre vai mudar foco. Não, muda de assunto, olha para outro lugar, né? Essa energia mais do rei vai sempre uma coisa assim, tipo, eu tô ferido por causa do conflito, eu tô lutando, mas eu tenho uma ferida, né, que precisa ser levada em consideração. A energia do sacerdote, assim, calma, vamos negociar, vamos justificar. A energia do professor, sempre assim, vamos analisar friamente a situação. Ou a energia do ancião é basicamente aquele que fica em silêncio e se retira,
né? Existem 7 formas de lidar com conflitos. Vamos olhar para cada uma delas agora com um pouco mais de atenção. A sua linguagem de conflito, né, é desse jeito, guarda e explode, né? Que tem a ver com o arquétipo do pai e da mãe da lua na astrologia, né? Então a sua linguagem de conflito é aquele que espera até a última gota d'água. Quando o conflito acontece, você diz assim, agora você quer falar sobre isso, né? Vai guardando, juntando tudo, né? Assim, guardando com a memória, né? Com o tempo, né? Com todo o histórico, e na hora que explode, né? É com a última gota. Evita o conflito para depois trazer aquela avalanche. É um tsunami, é uma grande onda emocional, né? Que vai trazendo tudo. Guarda, e quando explode, realmente é quase como se é a última chance. Já dei todas as chances possíveis e imagináveis, né? E agora eu tô realmente de saco cheio. Agora eu não tô nem aí. Agora eu já não tenho mais uma expectativa, né? De coisas boas ou ruins ou de salvar. Já dei todas as chances, né? E agora realmente deu. Ele é o meu limite. Essa é a borda, né? É uma linguagem de conflito que demora muito para se colocar, e quando se coloca já está no momento assim com poucas expectativas do que vai salvar. A linguagem de conflito tem a ver com o analista frio, né? O negociador, o professor, né? A energia de Mercúrio dentro da astrologia. Então o analista frio, ele tenta racionalizar, ele desconsidera a emoção, né? Não é o que eu sinto que tem verdade, o que eu penso que é lógico. Ele sempre vai soltar frases do tipo, se você prestar atenção, você vê que do meu jeito é melhor. Ele quer resolver do jeito dele, mas com argumentos frios e racionais, né? Você é muito cheio de mimimi, pelo amor de Deus, assim, ele desqualifica as emoções, né, para poder utilizar o que é racional e lógico, né, como argumento para poder ganhar o conflito, né? Essa linguagem de conflito é uma linguagem realmente mais mental, mais assim do pensador, mais lógica, né, e realmente não vê condições de resolver uma situação através ou considerando aquilo que está sendo sentido por si ou pela outra pessoa, né? Pensa bem. Se a linguagem de conflito for o muda-foco, ela é regida por Vênus, a linguagem dos enamorados, a linguagem dos amantes, né? Ele sempre vai dizer assim, olha, se você não estivesse tocando nesse assunto, a gente nem estaria brigando agora, né? Você que está querendo trazer à tona uma situação, né? Ou então ele realmente muda o foco para uma outra coisa, completamente. Ele quer sair desse conflito a qualquer custo, não quer resolver o conflito, né? Então, você estava me falando isso, e daquela outra vez que você assim, e também quando a tua mãe, e teu pai, teu avô, quando o vizinho, mas no teu trabalho, você muda o foco para outro lugar. O muda-foco sempre traz essa sensação assim de que um conflito está em outro lugar, está em outra situação, não tem aqui, não é o espaço, não é a hora, não é a verdade, isso aqui não é o mais importante, vamos pensar em outra coisa, né, assobia, né? Então sempre essa questão assim, né, mas tu quer comer alguma coisa ou não, assim, realmente muda a atenção, o foco sai do conflito, sai dele, sai do que precisa ser resolvido, né, e outra coisa, né, é utilizada como justificativa para não ter que mexer no que está acontecendo. A linguagem de conflito é pelo amplificador ferido, né, o arquétipo do rei, da rainha, o sol na astrologia, né, ele sempre diz assim, né, só eu que estou tentando, né, você não vê tudo que eu estou fazendo, você nunca é suficiente, né, não sei o que mais que eu preciso fazer, né, eu faço e você não dá valor, né, então assim, ele amplifica, né, essa ferida que ele tem de tudo que ele está tentando. Para o amplificador ferido, né, sempre é só eu que estou tentando fazer dar certo essa relação, né, então sempre tem a sensação, né, de que é muito grande o que eu estou fazendo, e essa minha ferida, né, é o que eu vou estar utilizando como ferramenta para poder me colocar dentro do conflito. Sua linguagem de conflito tem a ver com o confrontador agressivo, regida por Marte, a forma de conflituar como guerreiro, como a guerreira, sempre vai desqualificando, sempre com palavras agressivas, né? Deixa de ser idiota, que coisa babaca que você fala, né? Deixa de ser otário, sempre tem essa energia de agressão, sempre com palavras que machucam, sempre com antes, já que eu estou me sentindo ferido, antes de ser machucado, eu ataco, né? Tem essa energia do atacar e do confronto direto, assim, né? Que desqualifica a outra pessoa instantaneamente, assim, não, todo mundo sabe, só você que é burra, deixa de ser, né, imbecil, olha só, né, meus pais já falaram, meus amigos já falaram, vi uma reportagem sobre isso, assim, por favor, acorda, deixa de ser, né? Então sempre tem essa coisa de eu vou te machucar antes de ser machucado. Se a sua linguagem de conflito tem a ver com o negociador justificador, a linguagem do sacerdote ou da sacerdotisa, ela é cheia de boa intenção, mas ela não leva em consideração o que a outra pessoa está sentindo. Eu estou falando isso, né, porque é pro teu bem, né, eu só estou querendo te ajudar, né, presta atenção, né, então assim, a minha forma de lidar com o conflito, o tempo todo, fala das minhas intenções, eu sempre cheio de boas intenções, né, das minhas intenções, mas que desqualificam o que o outro está sentindo, né, então essa coisa de o negociador justificando o tempo todo, né, com um certo negociando, lidando, mostrando o tempo todo com as boas intenções, mas que realmente parece que está faltando outra pessoa aqui para poder estar trocando, né, nessa história.
Se a sua linguagem de conflito tem a ver com o extintor silencioso, é a linguagem dos anciãos, das anciãs, né? É a linguagem que diz assim, simplesmente vira as costas, vai fazer outras coisas, deixa a pessoa falando sozinho, silencia, vai mexer no celular, vai fazer outra coisa, né? Vai comer alguma coisa, vai jogar um jogo, né? Simplesmente, né? Olha, né? Tá bom, que responde do tipo assim, tá bom, você tá certa, tá contente, tá legal agora, né? Ok, do teu jeito, você venceu, tá bom, é isso mesmo, né? É isso, ok, tá bom, ok, deu, terminou, né? Então simplesmente se retira, não entra em contato, não resolve, né? A forma de lidar com o conflito é muito mais extinguindo, silenciando, botando uma pedra, impedindo que a troca aconteça e que a solução possa emergir dessa situação, né? Isso é muito saturnino. No dia 17 de fevereiro de 2026 até o dia 5 de fevereiro de 2027 vai ser no horóscopo chinês o ano do cavalo de fogo, né? Cavalo, uma energia de movimento, independência, entusiasmo, e não é qualquer cavalo, ele podia ser de terra, de metal, de madeira, né, de água, mas esse é o cavalo de fogo, né? Ele fala realmente desse ímpeto, dessa coisa de vencer os obstáculos, né? De conseguir colocar as coisas em movimento, ele não está parado, não está dormindo, né? Não é só grande, altivo, imponente, ele realmente é a energia do movimento. Então é um ano excelente para colocar o que está estagnado em movimento. Se você é uma pessoa cheia de energia, cheia de vontade, você vai adorar esse ano de 2026. Se você quer ser deixado em paz, tranquilo, você não vai gostar muito do jeito de 2026, que ela vai dizer, vamos, tem que ir, tem que acontecer, tem que fazer acontecer. Então realmente é um ano que pega esse ímpeto e essa força de ir para frente, de avanço, né? Essa energia da independência e do entusiasmo. Deixa comigo, deixa que eu faço, deixa que eu dou conta, deixa que eu resolvo. Uhul! É de gente empolgada. Essa energia de empolgação, né, tá bem presente esse ano. Não é uma energia cansatinha, não é uma energia lenta, não é uma energia lerda. Ela não tem tartaruga, são realmente cavalos, né, um cavalo de fogo, né, que está trazendo essa força. Se a gente vai somar 2026, 2026, né, essa soma dá um 10. E o 10 é o primeiro número de dezena. Terminamos todas as unidades e voltamos ao 1, né? Então ele fala de uma experiência, a gente já tem uma experiência e vamos usar essa experiência para começar coisas novas. Não é realmente começar uma experiência, não é um Gênesis que começa do zero, né? Eu já tenho experiência e vou fazer esse movimento para frente, de progresso, né? Então eu já tenho uma experiência, já aprendi um monte de coisas, né? É como se fosse um exército. O guerreiro já treinou, já se tornou hábil, já se tornou capaz. O corpo tem memória do treinamento, né? E agora ele vai para a guerra. Então tem essa energia que tem esse treinamento, tem a tua experiência, conta com a tua história até aqui, conta com a tua expertise até aqui, né? Para fazer movimentos que você nunca fez, mas que contam com a tua experiência, com a tua história, né? Em termos de formas geométricas, o decágono, que é exatamente essa forma geométrica de 10 lados, ela tem esse poder de trazer a força divina, a bênção divina que usa as nossas experiências, né, esses nossos treinos para trazer isso para a prática, para a realidade e para os resultados. Então, realmente, o 10 ele foi a união do 1, que sou eu, do 0, que é a totalidade, que é a divindade. Tem uma bênção divina para o objetivo mais individual. Não é um ano tanto de grupo, de juntos, de equipe, meio desafiante estar com as pessoas esse ano, né? Porque a energia é o ímpeto, é eu na frente, é o começo, a autonomia, o autônomo, o independente, o autossuficiente está mais abençoado esse ano, né? Essa força de Deus sobre a unidade, né, que forma o 10. Esse 10 no tarô representa a roda da fortuna, é a carta da roda da fortuna. E como toda roda, né, fala das coisas em movimento, fala de mudança, fala das coisas alterando. Então o que hoje é ruim, amanhã é bom, e toda essa roda, e esse gira, e esse tempo, e é tempo de renovação, né, tempo de mudança, tempo de jogar os dados e chamar a sorte ou o azar, né, chamar a roda da fortuna para fazer esse movimento, né, de trazer bênçãos e oportunidades, para criar oportunidades onde ela não tinha mais. Então um ano bem legal de mudanças, de movimentos, de ação, de criar oportunidades. O 10 é um tipo de 1, né? Então claro que ele vai falar que é um tipo de momento de reunir recursos, que são as experiências para esses novos começos, para esses novos inícios. Mas a grande bênção é o bênção de roda da fortuna, né? Na Cabala, o número 10 é a Séfira Makut. É a última Séfira, chama o reino, né? E ela fala exatamente desse lugar aonde já foi emanado, aonde já foi criado, aonde já foi formado no astral e finalmente acontece essa ação, acontece essa energia de criação, essa acontece, saiu das ideias, dos sentimentos, das inspirações e virou realidade.
criatividade. Então fala muito dessa sensação de realmente de ação, né, que já foi emanado, criado, formado em outros níveis superiores, né, e realmente a gente chega nesse lugar mais denso, na realidade, nesse mundo real de conta de água, luz, telefone, IPTU, condomínio, onde as coisas vão acontecer com o movimento. É toda a energia ligada à realização e à materialização em 2026. Então, sabendo que é um ano de entusiasmo, movimento, ação, independência e avanço, sabendo que é um ano de coragem, né, que tem que tomar cuidado com a violência, com a destruição, mas um ano de impulso, né, em que a gente vai ter que entender a nossa linguagem de conflito, né, compreendendo, né, como é que eu quero ser tratado e expressando, né, e trabalhando como é que eu quero ser tratado quando eu estou com raiva, usando essa raiva como uma força motriz, né, lembrando que a gente é ótimo quando é boazinho, mas excelente quando está com raiva, o nível de eficiência e competência, não jogando a raiva em cima dos outros, para não machucar ninguém, não engolindo a raiva, né, para não se machucar, mas realmente quando eu estou com raiva, né, transformando toda essa raiva numa força, numa inspiração, numa criatividade para colocar as coisas em movimento, em ação, em impulso, e contando com essa coragem e com esse entusiasmo e com esse movimento para acontecer as coisas, né? Como você vai usar essa energia toda vermelha, impregnada de vermelha durante o ano de 2026, né? Vamos fazer um ritual que é mais ou menos assim: pega um decágono, uma imagem de 10 lados, pode procurar na internet, decágono, né? Coloca um prego, né? Ou 10 pregos, né? De ferro, que é a energia essa força vermelha, essa força, né? Ígnea, né? Do cavalo de fogo, do ano de Marte. Pega 10 pregos, faz um círculo de 10 pregos e escreve dentro desse decágono, dentro desse círculo de 10 pregos, né? Qual é o teu objetivo, qual é a ideia, qual é a ação, de preferência com caneta vermelha, né? Você pode acender uma vela vermelha em cima disso e deixar essa vela, no final dela, né, pegar fogo nesse papel. Usa um lugar protegido e seguro para imantar, energizar, né, trazer força, né, para esse ano, né? Pode até colocar umas pimentas ali por perto, né, para dar mais força e mais entusiasmo. Você vai dar conta, vai curtir, vai aproveitar essa energia, essa vitalidade, essa vida toda de 2026, né? Feliz 2026!